E eu tinha aqui uma perguntinha, deixa eu só voltar, do Alessandro, ele fez a pergunta antes do senhor entrar, dizendo assim, gostaria de saber qual a possibilidade de implementar uma guarda municipal, por exemplo, em Almirante Tamandaré. Isso é um sonho nosso, dizer. É muito pedido aqui. Sim, nós temos em Almirante Tamandaré um... NPVM. Isso. Que é como se fosse um embrião da guarda, né? Exatamente. O que é um embrião? Nós tivemos várias instituições que surgiram dessa forma. Lentamente, daí a população foi sentindo a necessidade realmente da atuação e principalmente o aspecto político. Quando nós temos profissionais da política que se preocupam com a população e percebem a necessidade, até 2001, investir em segurança pública era um prejuízo. O custo é gigantesco. Imagine, nós temos a Guarda Municipal de Curitiba com 1.500 profissionais. Nós pegamos e temos uma lei, o Estatuto do Desarmamento, que obriga, mas essa obrigação eu acho que é muito pertinente e necessária. Obriga com que se tenha 80 horas aula de estágio de qualificação profissional ao ano. Imagine o custo, 1.500 profissionais vezes 80 horas aula, o custo de tirar esse profissional da rua e colocar na sala de aula, o custo de contratar profissionais para instruir esse servidor. Então é um custo alto, considerando ainda os cursos de tiro, que acaba saindo mais caro, a questão dos insumos e tudo mais. Porque tem que andar armado agora também, né? O armamento, ele ainda existe no Estatuto do Desarmamento um aspecto assim interessante que não é correto, não é coerente, porque são dois aspectos. Um é do Estatuto do Desarmamento que foca o armamento de acordo com a quantidade populacional. Pois é, em Matinhos, os guardas municipais reclamavam muito que lá eles não poderiam estar armados. Só que o público, a população flutuante em Matinhos, supera 500 mil habitantes. Se você pegar o período de temporada, dá 1 milhão de habitantes. Então, algumas cidades no interior de São Paulo se agremiaram e começaram a trabalhar como região metropolitana. E a partir daí passaram conseguiram. Hoje nós temos a Lei 13.022, que é o Estatuto das Guardas Municipais. No Estatuto da Guarda Municipal vem um aspecto semelhante à quantidade populacional do que diz respeito ao número de servidores, mas ela permite a condição da gente agremiar mais ainda. Então, quando eu tenho uma cidade polo, a região metropolitana passa a ter as características da região metropolitana, nesse sentido, no que diz respeito ao porte de arma de fogo. Então nós temos, pelo Estatuto do Desarmamento, 3 tipos de porte para as guardas municipais. Cidades com mais de 500 mil habitantes e capitais do estado têm o direito ao porte de arma 24 horas, em serviço e fora de serviço. Cidades com população inferior a 500 mil habitantes e superior a 50 mil habitantes, somente em serviço, em cidades da região metropolitana. E cidades com menos de 50 mil habitantes não têm o direito ao porte de arma. Então, se a gente observar bem, a gente percebe que o legislador ali foi um tanto quanto equivocado, porque a renda per capita do município Araucária é a região metropolitana, a renda per capita do município de Araucária, que trabalha com petróleo, qual que é? É grande. Com certeza, ali é uma das maiores em termos de renda do nosso estado do Paraná. E o risco que essa cidade tem. Nossa. Eu fui dar uma palestra na Bahia e cheguei justamente no dia posterior a um crime que tinha ocorrido numa cidade. Apenas um delegado de polícia e 2 guardas municipais. Os assaltantes arrombaram um banco, levaram o caixa forte, tocaram o carro em cima do delegado, os 2 guardas desarmados foram baleados, o delegado também. Daí a pergunta que eu faço: cidade com menos de 50 mil habitantes não precisa de segurança? É verdade. É comprovado que para se precisa. Pensar realmente. É comprovado que precisa, mediante os assaltos que tem muito em caixa eletrônica, principalmente. É o que mais tem. Exato. Então, ter um profissional capacitado, preparado, segundo o Estatuto do Desarmamento e o Estatuto Geral das Guardas Municipais, onde além do curso de formação, ainda tem que ter aquele acompanhamento sobre a questão do manuseio, o uso do armamento. Eu creio que não seria errado
permitir o armamento para eles. Lógico. Isso daí é uma questão de legislação e âmbito federal. O nosso presidente entrou, quando ele assumiu com essa linha de pensamento. Até hoje, em relação à guarda, nós fomos flexibilizados em alguns aspectos, mas nem tanto. Então, as guardas municipais que não têm o porte de arma, principalmente com cidade com menos de 50 mil habitantes, elas passaram a usar muito equipamento menos letal. Todo equipamento é letal, desde uma caneta, um alfinete, mas os equipamentos menos letais, que não sejam armas de fogo. E daí, com isso, eles se afeiçoaram melhor, se capacitaram melhor nesse sentido. As guardas maiores, elas usam, porque a cada um você deve ter, a cada um equipamento letal, no mínimo 2 menos letais. Então, as guardas, de modo geral, estão seguindo esse fluxo. Mas sobre o Estatuto do Desarmamento, o nosso legislador, ao invés de ficar discutindo besteira que a gente vê muitas vezes... É verdade. É isso aí. Deveria pensar na segurança da nação. E a segurança da nação começa em casa. Até ontem, por sinal, aqui, foi ontem, o questionamento do valor anteontem. Saiu uma matéria nacional que foi dado assim, foi priorizado um aumento de 25% para os profissionais de segurança do Distrito Federal. Aí alto lá. Você vai ter um custo nacional no momento desse de 550 milhões anual, priorizando um Distrito Federal, mas e vocês e outros. Foi o que nós entramos numa discussão aqui. É que entrou em vigor agora algo mais interessante, 18 meses de atuação de todo profissional de segurança pública no Brasil, assim como demais servidores públicos, não conta para fins de licença-prêmio e outros benefícios. Nós percebemos, né, os pesos e as medidas. O Distrito Federal é um local interessante, porque lá se cria um monte de coisa. Vejam só, âmbito de polícia. Polícia no Brasil, nós não temos uma polícia de ciclo completo. Ciclo completo é o maior problema que existe no Brasil. Porque no Brasil nós trabalhamos com uma polícia de investigação, a judiciária, e uma polícia, aspas, de repressão, que é o policiamento ostensivo preventivo. E elas não se comunicam. O correto mesmo seria uma polícia de ciclo completo, onde você inicia no patrulhamento, na prevenção, e ascende para a investigação, porque o teu know-how, o tempo de atuação, vai te preparar para isso. Criou-se no Distrito Federal, no Congresso Nacional, a Polícia Legislativa. E passou a ter autorização para as Assembleias Legislativas dos Estados criarem também. Esta polícia, praticamente, ela tem o ciclo completo. É uma polícia interna, que era um serviço de vigilância, daí a gente retorna àquela pergunta de Almirante Mandaré. Era um serviço de vigilância, que agora, em razão do regimento, não está estabelecido no artigo 144 da Constituição Federal, mas através do regimento do Congresso foi criada a Polícia Legislativa. E essa polícia, ela atua a ponto de te impedir qualquer pessoa, inclusive oficiais generais, inclusive profissionais da segurança pública, quer seja federal, estadual ou municipal, de ingressarem armados. Então, eu estava lá no Congresso, eu estava dando uma palestra no Nereu Moura, quando de repente estava tendo uma votação num dos plenários e eu fui chamado, o senador deu um toque e era para eu ir para aquele local junto com 2 senadores. E vem a assessoria me chamar. A Polícia Legislativa não permitiu que eu ingressasse para lá. Teve que descer o senador, vir, me chamar pessoalmente, daí eu passei, mas para passar eu tive que tirar a túnica, porque é cheia de material de metal, tive que tirar a túnica, passar no detector de metais para provar que eu não estava armado. Então, é uma afronta, é uma ofensa, mas o interessante nessa história, nesse enredo, nós temos uma polícia de ciclo completo
para o Congresso, mas nós não temos uma polícia para o Brasil de ciclo completo. E isso é muito sério. Isso é muito sério. É complicadíssimo, né, a gente ouvir esse tipo de afirmação. A gente já sabe, mas enfim, quando a gente escuta alguém que é da área falando, se a gente fala, a gente sai de fora, a gente apanha. Eles já dizem que a gente é comunista, né? São comunistas. Jesus, você não pode falar a verdade. Então a gente sempre fala assim, não somos comunista. nós que estamos falando, prestem atenção.